Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se conta em 1 Samuel 24, do versículo 1 ao 11, onde vamos falar um pouco de Davi, quando ele poupa a vida de Saul, quando Davi fala com Saul. Aleluia. E quando Saul voltou de perseguir os filisteus, avisaram-no dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Aprendemos pelo menos duas grandes verdades neste capítulo. O grande esforço de Saul para matar Davi. Saul tipifica a religião apóstata, que tem que matar, ou pelo menos tentar matar, aquilo que é de Deus, do qual Davi, ele é um tipo de grande resistência de Davi para ferir Saul. Isto retrata um verdadeiro filho de Deus, que não tomaria o assunto em suas próprias mãos, mas colocaria tudo nas mãos do Senhor. E tomando Saul 3.000 homens escolhidos em todo Israel, foi em busca de Davi e dos seus homens pelos cumes dos penhascos das cabras montesas. O inimigo de Saul não era Davi, eram os filisteus, mas a maioria das suas forças foram gastas na tentativa de matar o ungido de Deus. Uma vez mais, este é um quadro do cristianismo apóstata em ação. E quando chegou a um curral de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, entrou Saul nela e cobriu seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. É óbvio que Saul não se deu conta de que eles estavam ali. E os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual te tem dito o Senhor: eis que te entrego o teu inimigo em tuas mãos, e farás com ele como bem te parecer. E Davi se levantou silenciosamente, cortou a orla do manto de Saul. Obviamente, Saul se deitou para descansar e estava dormindo. A suposta promessa neste versículo, na realidade, nunca foi feita por Deus. Assim é o homem. As promessas que foram feitas, o homem as estima ligeiramente, e as promessas que não foram feitas, ele as inventa e cria. O Filho de Deus tem que se cuidar para não ler na palavra de Deus o que não existe nela. E também não deve falhar em reclamar todas as promessas de Deus. Porém, depois disso, o coração de Davi doeu, porque tinha cortado a orla do manto de Saul. A mente carnal imediatamente tira vantagem de tal oportunidade. Entretanto, a mente espiritual sabe que isto não é o caminho de Deus. O Senhor, evidentemente, havia dito a Davi que ele não devia tocar em Saul. Esta foi a razão de sua consciência consternada nesta ocasião. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de fazer tal coisa contra o meu Senhor, o ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, porque é o ungido do Senhor. Isto não significa que Saul era ungido pelo Espírito Santo, porque ele não era, ungido pelo Espírito Santo. Significa que ele tinha sido ungido para ser rei de Israel.
Embora Saul tivesse sido selecionado pelo homem, Deus, todavia, tinha determinado algo ao permitir que tal homem fosse rei de Israel. Então, se era incorreto estender a mão e prejudicar alguém como Saul, que era, de fato, possuído por demônios, quanto mais incorreto seria tocar em um que verdadeiramente foi ungido de Deus. E Davi, com estas palavras, conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul, saindo da caverna, se foi por seu caminho. E também Davi se levantou depois e, saindo da caverna, gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o seu rosto em terra e fez reverência. E disse Davi a Saul. Obviamente, Davi estava de um lado da coluna e Saul da outra, com um barranco entre eles, porque ouve as palavras dos que dizem: eis que Davi procura o teu mal. Eis que viram hoje os seus olhos como o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e disseram alguns que te matassem, mas te poupei, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. E olha, meu pai, veja aqui na minha mão a orla do teu manto, porque eu cortei a orla do teu manto e não te matei. Reconhece, pois, vê que não há mal, nem traição na minha mão, nem pequei contra ti. Contudo, tu andas à caça de minha vida, para mim tirares. Aleluia, Deus da glória. Então, esta mensagem, Davi foi muito perseguido por Saul. A história conta aqui que foi uma perseguição forte. Mas Davi nunca quis matar Saul, Nunca quis tirar a vida daquele homem, porque ele tinha ele como rei, como ungido, Só que ele não foi ungido por Deus. Aleluia. É pelo Espírito Santo, Ele não foi ungido pelo Espírito Santo. Então essa é a história, Um pouco mais da história de Davi e Saul, Porque Davi e Jonatas, eles fizeram uma promessa, os dois, de que não iria tocar nenhum na sua família, Então essa é a história. Se você gostou, assine o canal. Esse canal é da bênção. Essa história que eu estou lendo, da Bíblia, acontece ainda hoje, de traição, acontece da pessoa querer matar, tirar a vida do próprio irmão, Acontece. Então, isso aqui é uma história que hoje ainda acontece. Isso aconteceu no passado, mas hoje ainda acontece. Infelizmente, Mas vamos orar que Deus venha ajudar cada um dos nossos irmãos a vencer essas guerras, essas batalhas. Guerra do seu dia a dia, Porque todo dia você tem que matar um leão. Todo dia você tem que agradecer a Deus porque você acordou, porque você levantou, porque você ainda está de pé. E quantos estão no leito dos hospitais aí? Quantos estão numa UTI? Então é motivo de agradecimento. Eu agradeço ao meu Deus pela minha vida, pela minha família e pela minha parentela. Que o nosso soberano Deus, eterno Pai, venha visitar cada um dos meus irmãos, dando o melhor da terra. Porque quando nós desejamos o melhor da terra, vem dobrado para nós a bênção. Então que Deus te abençoe. Tua vida, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.